Parábola da figueira. Essa parábola faz parte do sermão profético. A parábola da figueira é uma parábola contada por Jesus nos evangelhos sinóticos e encontrada em Mateus, Marcos e Lucas. Essa parábola sobre o reino de Deus envolve uma figueira, assim como a parábola da figueira estéril, que não deve ser confundida com esta. É parte do discurso das oliveiras. Lucas apresenta essa parábola como tendo uma natureza escatológica, como as folhas da figueira, os sinais apresentados pelo discurso das oliveiras de Lucas, indicam a vinda do reino de Deus. Uma interpretação alternativa é que a figueira representaria a nação de Israel, sendo politicamente restabelecida em suas terras novamente. Assim, quando o Estado moderno de Israel foi fundado em 14 de maio de 48, Hal Lindsey concluiu que estaríamos na última geração. Muitos acadêmicos, porém, discordam desta visão, apontando principalmente que Mateus não fala nada sobre Israel em todo o seu evangelho. Além disso, Lucas diz: olhai para a figueira e para todas as árvores. Não apenas uma árvore, mas muitas. Assim, Jesus estaria se referindo às árvores em geral e não à figueira em particular, que representaria Israel. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vos, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas capítulo 21, versículos 29 a 33. E nós vamos vendo tudo isto acontecer, não é mesmo? Tudo passa, né? A gente já ouviu que quando é de Deus, uma coisa vem de Deus, ela não é derrubada assim tão facilmente. E tudo, por mais que nós passemos por todos os problemas que a humanidade vai passando, por tantas dificuldades, por tantas mortes, por tantas, até mortes pela natureza ou não, pela própria humanidade, ainda assim há pessoas, há pessoas que relembram. E ainda assim a palavra de Deus continua, nós continuamos. Tudo pode mudar. Aqui a gente não acredita que é o fim do mundo, que o planeta Terra não vai mais existir. Não é isso. Ele vai mudar, ele está passando por muitas mudanças e ele vai passar por mais mudanças. Mas a palavra de Deus não passará. E nós mesmo, vendo, assistindo, ouvindo, entendendo a Bíblia, entendendo cada pedacinho, de cada evangelho, das palavras que Jesus nos deixou, desses ensinamentos que esses profetas, que esses apóstolos escreveram, deixaram para a gente, é muito importante. Porque cada hora, eu costumo dizer isso muito, em todos esses relatos de parábolas. É impressionante, porque todas as vezes que você lê, cada vez que você lê, em qualquer Bíblia, com conotações diferentes, redigidos diferentes, mas você ouve, você lê e você entende perfeitamente, às vezes, o que Jesus nos deixou. E parece tão atual, nos parece ser tão atual. E muitas coisas já mudaram, na nossa evolução, tantas coisas já mudaram, mas a palavra do Cristo continua, Até mesmo um pouco antes de Cristo, ainda temos alguns grandes nomes no mundo, alguns grandes nomes que antes de Cristo já tinham boas palavras, boas atuações para a gente.
E agora então, depois de Cristo, mais ainda, e assim a gente vai interpretando, seguindo. Não vamos colocar só as palavras dele para uma direção. Temos várias, mas a principal, que eu acredito ser, que quando a gente fala que essa geração, a geração não passará e que tudo aconteça, é porque há várias reencarnações, né? Essa geração não é só aquela geração. A geração que estavam com Cristo, acredito eu, é a mesma de hoje. E aí vão acontecendo todos os fatos que ele disse que iriam acontecer aos poucos. E a sua palavra permanece sempre. Muda a cor do céu, pode mudar o nosso ar, né? Mas as palavras dele não passam. A Bíblia e as parábolas já foram lidas séculos e séculos atrás, continuam sendo lidas neste século e sempre é atual. Sempre. Então, algumas parábolas fazem parte da nossa vida e sempre a farão. Então, uma coisa que eu gosto muito mesmo é que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu gosto de ficar com essa frase na minha cabeça, porque a gente passa a acreditar cada dia mais.